Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de convidar a todos para que fechassem os olhos, se assim desejarem. Vamos nos conectando com uma energia que vem do alto. Essa energia, ela se transforma numa esfera de luz no topo de nossas cabeças. Essa luz, ela começa a se expandir e ela vai se derramando sobre nossas cabeças, nossos ombros, nossas costas, nosso peito, nossa barriga, nossos braços, pernas e pés. E aos poucos nos sentimos inundados com essa luz que vem de Deus, que significa toda a bondade. Nos sentimos imersos nessa luz de amor. E assim, inundados com esse amor, vamos nos conectando com nosso amigo, nosso anjo guardião, esse companheiro de jornada que está conosco desde o dia de nosso nascimento. Agradecemos por tudo que ele tem feito por nós ao longo dessa encarnação e quem sabe em outras mais. Cumprimentamos também nossa querida mãe, Maria, nossa mãe querida, mãe do nosso Mestre Jesus, mãe de toda a humanidade, que nos recebe, nos cuida, como crianças espirituais que somos, nos colocando em seu colo, nos cobrindo com seu manto de luz e nos dizendo que tudo passa. Maria nos conduz até a presença doce, amorosa do nosso querido Mestre Jesus, que também nos recebe, um largo sorriso no rosto, muito feliz de aqui estarmos em nome dele. E a Jesus reforçamos o nosso compromisso de reforma íntima. E Jesus nos pega pelas mãos e nos conduz até a presença do Pai, Criador de tudo e de todos, a quem agradecemos por tudo que somos, por tudo que temos, a quem agradecemos toda e qualquer oportunidade que recebemos de ajudar os nossos irmãos menos favorecidos. E a Ele dirigimos a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe entregue às tentações, mas livra-nos de todo perigo e todo mal, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Mais uma vez, então, boa noite a todos. É uma satisfação imensa, como sempre, estar aqui para falar um pouquinho da mensagem deixada pelo nosso querido Mestre Jesus. E nessa noite, nós vamos refletir sobre um tema, mas antes eu gostaria de fazer uma proposta a vocês. Mentalmente, vamos imaginar algo que vocês gostem muito. E geralmente vocês compram ou vocês conheçam muito bem o produto. Pode ser um celular ou uma comida, aquela comida com temperinho de vó, de mãe, uma roupa bonita, uma marca que vocês gostem. E aí, o que eu queria perguntar para vocês é o que torna esses produtos ou essas coisas únicas. Por exemplo, falando da comida de mãe, é aquela coisa que se outra pessoa vai lá e tempera, não é da minha mãe isso aqui. Ou aquele perfume, né, que a gente gosta, né, se alguém dá um contratipo, esse aqui não é original não. A gente reconhece as coisas pelas características que ela tem.
que elas têm, né? E é muito fácil quando a gente é conhecedor, então discernir o que é original do que não é original. E aí eu entro então no tema que nós vamos falar essa noite, que está no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. E aí ele diz assim: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco, cobertos de peles de ovelha, e que por dentro são lobos rapazes. Conhecê-los-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, pelos seus frutos. Está em Mateus, capítulo 7, versículos 15 a 20. Vocês conseguem fazer um paralelo dessa proposta inicial que eu fiz a vocês com esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo? Para ajudar, eu queria que vocês pensassem quais as características de Jesus. E aí, quais as características daquilo que vem de Jesus? Como é que se obtém o selo Jesus de qualidade? O que faz as palavras serem acreditadas estar a serviço de Jesus? Vamos começar. O amor é o ponto principal, né? Tudo que tem Jesus tem que ter amor. Jesus, ele se envolvia em questões mundanas. Tudo que ele fazia, os milagres que ele realizava, eles tinham alguma razão de ser. Então nós podemos dizer que Jesus somente agia com motivos justos. Concordam? E é quando Jesus estava lá fazendo as curas ou as pregações dele, tinha alguém numa tendinha lá recolhendo o custo do milagre, o custo da pregação? Ou ele fazia tudo de graça? Está escrito: o que recebeste de graça, terá que dar de graça. Aqui, meus queridos, nós temos algumas das características. Mas é claro que nós temos muitas outras, se a gente for parar para analisar, que fazem sentido pensando no selo Jesus de qualidade. E para a gente falar de Jesus, é importantíssimo que a gente entenda quem foi Jesus, o que foi o seu legado, quais foram os seus exemplos. E eu pergunto para vocês, é possível a gente se denominar cristão, mas julgar, condenar esse ou aquele, disseminar ódio? Dá para ser cristão fazendo isso? Difícil, né? Porque o principal ponto de Jesus, ele nunca julgou. Qualquer pessoa de qualquer religião que chegar para você e dizer: em nome de Jesus você vai para o inferno, sai correndo, desconsidere, porque Jesus não está nem aí com quem você se relaciona, se você se relaciona com mulher, com homem, ou em qual igreja que você vai, com que roupa você veste. Jesus, a única coisa que ele quer é o seu coração. O resto é do mundo. Jesus não é do mundo. Então jamais permitam que qualquer pessoa, qualquer religião, qualquer partido político te julgue. Porque Jesus, que é Jesus,
nunca fez isso. Então, se ele não fez, ninguém mais tem o direito de fazer. Se sintam todos filhos de Deus, irmãos de Jesus em igualdade. Ninguém é melhor que ninguém. Qualquer religião que fale em nome do bem é boa. Não precisa nem ser cristã. E qualquer uma que não fale do bem, que dissemine ódio, que dissemine julgamentos, mesmo sendo cristã, não é do bem. Porque se não tem amor, não é Jesus. E a misericórdia de Jesus, o amor de Deus é para todos, não somente para alguns. Então, se alguma religião faz distinção, cai fora. Não é isso. Então, a gente tem que saber entender. Porque foi dito nas Escrituras: levantarão-se falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Quer dizer que nós, na condição de escolhidos, todos nós, seremos tentados pelas facilidades mundanas, pelos assuntos mundanos. E haverão aqueles que farão prodígios, farão grandiosíssimas coisas, se dizendo em nome de Jesus, mas utilizando para interesses pessoais. Fuja se identificar algo do tipo. Não é isso que Jesus quis. E sempre houve, dentro da história, charlatões, ou seja, aqueles irmãos que curavam, que pregavam, que faziam diversas maravilhas, cobravam para isso, mas que não tinha nada de Jesus. Com a graça de Deus, a ciência ela foi se desenvolvendo e ela desmascarou muitos desses milagres. Muitos desses milagres caíram por terra com o avanço da ciência. Mas, na dúvida, o que a gente tem que considerar sempre é o aspecto moral do milagre, da caridade ou da ação. Qual delas tem a marca de Jesus? Vou dar 3 exemplos. Uma macumba para ficar rico. Uma macumba, um trabalho feito para trazer o homem amado em 10 dias. Ou uma cirurgia espiritual realizada por um médium, ostensivo, de graça. Qual delas vocês acham que tem o selo Jesus? Eu penso que seja a cirurgia, porque, me desculpe, por mais que seja legal o aspecto de você ficar rico, Jesus não vai se envolver com isso. Jesus também não vai trazer o homem amado em 10 dias, porque são coisas do mundo. Se ele tiver que ser seu, ele vai ser seu. E às vezes não vai ser em 10 dias. Mas Jesus não vai se envolver com isso. Então, tudo que for do mundo não tem Jesus no meio. Jesus não tem nada a ver com isso. E nós que temos acesso ao Espiritismo, à doutrina espírita, nós temos mais um presente que nos foi permitido, que é a fé raciocinada, que ela passa um crivo em tudo aquilo que a gente consome. Então nós temos a condição de identificar, às vezes com um pouco de esforço, mas aquilo que é verdade, do que é charlatanismo, daquilo que é oportunismo. Então nós temos essa condição de fazê-lo. Então vamos usar essa dádiva que foi dada para nós. E é isso, claro, nós falando em charlatões, em questões físicas, mas nós temos que considerar as questões espirituais. Vocês acham que espíritos eles podem interferir no mundo dos encarnados? Eles podem.
somente os bons? Eu disse espíritos. Todos os espíritos podem interferir nas nossas vidas. E tem muitos deles que desencarnaram em condições difíceis, em condições de negação, que já tinham uma vida bastante complicada. São pessoas falsas, hipócritas, enganadoras, que passaram para o outro lado e continuam fazendo as mesmas coisas que faziam desse. E aí eles recebem muitas vezes pagamentos para fazerem trabalhos dos gêneros dos que eu acabei de citar para vocês. Mas não é, tudo aquilo que se cobra não deve se dar crédito. Porque o que nós recebemos de graça tem que ser dado de graça. E também muitos desses espíritos, eles se manifestam em grupos mediúnicos, como o que temos na nossa casa, e assinam como Jesus, como Maria, Paulo de Tarso, Maria de Magdala e tantas outras entidades benevolentes que, quando realmente se manifestam, raramente dão o nome, porque eles não precisam disso. Então, tudo que há uma assinatura é muito mais provável que seja de alguém querendo se aparecer, querendo um mérito, querendo realmente algo diferente do que se deve querer, falando em nome de Jesus. E aí o que a gente precisa entender dessas mensagens? Qual que é o conteúdo delas? Porque, de novo, existem características que nós já falamos diversas vezes durante essa fala de hoje, características que distinguem palavras que são do nosso Mestre Jesus ou dos seus seguidores que trabalham com Jesus, que são o amor, que são a justiça, a gratuidade, a caridade absoluta. Questões essas que muitas vezes não estão presentes, na maioria delas, não estão presentes nessas declarações feitas por entidades se passando por Jesus, ou seja, falsos cristos, falsos profetas. Então a gente precisa fazer esse crivo, essa análise desse tipo de mensagem. E sim, essas entidades, elas podem interferir na nossa vida, elas podem querer nos prejudicar. Aí você, Eduardo, você está falando então que macumba pega? O que eu digo, meus irmãos, é que nós precisamos orar e vigiar. E fazer a nossa parte. Fortalecer o nosso coração, o nosso espírito, para que nada que tentar nos derrubar possa conseguir. Então vamos fazer a nossa parte. E podem tentar fazer mal o que for. Ninguém vai conseguir. Se a gente tem Jesus habitando dentro do nosso coração. É o principal ponto. Ter essa entidade maravilhosa, essa bondade, essa coisa, uma fração mínima dela que seja dentro de nós. Nós vamos nos tornar imbatíveis. Ninguém vai conseguir fazer mal pra gente. Se a gente tiver Jesus dentro de nós. E precisamos recordar, sempre que ouvirmos algo que seja em nome de Jesus, se de fato tem todas as características das quais falamos, notadamente amor, justiça, falta de julgamento, caridade, gratuidade, humildade. Se qualquer um desses itens falhar, analisa se faz sentido para vocês. E eu gostaria de ler uma prece que fala um pouco daquilo que dissemos até aqui. Senhor da vida, infinita bondade e sabedoria, elevamos os nossos pensamentos a Ti nesse momento de prece, buscando a Tua luz e discernimento. Agradecemos pela doutrina que em Tua infinita misericórdia
nos concedeste por meio do teu divino Filho Jesus, e que foi esclarecida e ampliada pela codificação espírita. Pedimos, Pai amado, que nos auxilie a sermos bons cristãos, não apenas de nome, mas de coração e atos, que possamos seguir os exemplos de amor incondicional, caridade ativa, humildade sincera e perdão irrestrito que Jesus nos deixou. Que nossas vidas sejam um reflexo fiel de seus ensinamentos, buscando sempre o bem ao próximo, a justiça e a paz em todos os nossos caminhos. Concede-nos, Senhor, a clarividência e a sabedoria para discernir entre a luz e as sombras, entre a verdade e o engano. Ajuda-nos a identificar aqueles que se apresentam como falsos profetas, cujas palavras podem ser doces e sedutoras, mas cujas ações revelam o egoísmo, a vaidade, o fanatismo e a busca por interesses mundanos. Que possamos ver além das aparências, compreendendo que a verdadeira fé se manifesta na coerência entre o que se diz e o que se faz, na prática do bem sem ostentação e na renúncia aos próprios vícios e imperfeições. Que não nos deixemos levar por discursos que incitam à discórdia, ao julgamento apressado ou à condenação. Que nosso coração esteja sempre aberto à fraternidade universal, compreendendo que a verdadeira mensagem de Cristo é de união e amor, e não de divisão e segregação. Fortalece-nos, Pai, para que não cedamos às tentações da ilusão e da superficialidade, que possamos buscar em Ti a fonte de toda a verdade e que o Evangelho segundo o Espiritismo seja nosso guia constante, iluminando nossa razão e aquecendo o nosso coração. Que possamos a cada dia nos aprimorar em espírito e verdade, tornando-nos instrumentos de Tua vontade, propagadores da Tua paz e exemplos vivos do verdadeiro cristianismo. Que assim seja. E aí, nesse momento, gostaria de novamente convidar a todos a fazer nossas breves vibrações, fechando novamente os olhos, aqueles que desejarem. Vamos vibrar pelos verdadeiros profetas que atuam dentro de nós no dia a dia, e a Jesus que inspira todos eles. E com o coração repleto de luz, vamos enviar vibrações de amor para todo o planeta Terra, toda a fauna, toda a flora, os nossos mananciais e mares e rios. Vamos vibrar para todos os países, em especial aqueles que estão em guerra, aos dirigentes de todas as nações, que governem pelo seu povo com amor, com sabedoria, a todos os irmãos que moram nas ruas, aos irmãos desempregados, aos irmãos perdidos nos vícios, na criminalidade, na prostituição, nas drogas, aos irmãos abandonados nos asilos, nos orfanatos, nas penitenciárias, nas clínicas de repouso, nas clínicas de reabilitação. Também a todos os enfermos nos hospitais, onde quer que eles estejam. E pedimos nesse momento a nossa querida mãe, Maria de Nazaré, que junto com a legião dos servos de Maria, possa enviar todas as vibrações de amor que podemos tirar dos nossos corações e levar até o Vale dos Suicidas. Esses irmãozinhos que não suportaram as provações terrenas, que eles possam receber todo esse amor e se perdoar e seguirem as suas jornadas. Pedimos também a Maria que cuide de todos os irmãos que sofrem, aonde quer que eles estejam. Vamos vibrar pelos nossos amigos, nossos familiares, colegas de trabalho, nossos vizinhos, também aqueles que se dizem nossos inimigos, que um dia possamos estar em paz.
Vamos vibrar por todas as religiões do mundo e vamos vibrar por todas as casas espíritas. Vamos vibrar pelos nomes que vierem em nossas mentes nesse momento. E vamos pedir licença para vibrar por nós mesmos, para que sejamos mais fortes a cada dia, estejamos firmes no nosso propósito de reforma íntima e que não nos falte força para levantar a cada vez que nós caímos. E vamos deixar uma vibração em aberto, que a espiritualidade leve aonde se faça necessário. Que assim seja. E essa era a mensagem da noite, meus irmãos. Que Deus os abençoe, que Jesus esteja com vocês, juntamente com toda a espiritualidade amiga, que vocês possam ter uma semana abençoada, de muita luz e muita paz. Fiquem com Deus, na proteção do nosso Mestre. Que assim seja.